Nossas saudações a todos que participam conosco através da TVCA aqui em Bauru e da TV Chico Xavier em Campina Grande, na Paraíba. A todos a nossa gratidão e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Neste momento, convidamos a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Senhor da vida. Aqui estamos para manifestar a nossa gratidão. Fortalece-nos, Pai, no propósito de construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de todos nós. Perdoa, Senhor, a fúria que ainda às vezes abala o nosso coração, porque um dia, Senhor, um dia ainda ofereceremos a Ti somente o nosso amor. Que assim seja. Estamos em nome do grupo Aulas da Vida, com o propósito de estudo do tema Minha Vida Pede por Mudanças. Estudaremos hoje o título Aprender e Praticar. Sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. Irmãos, aprender está intimamente ligado ao objetivo da vida. Estamos no planeta Terra com o objetivo master de evolução, do progresso do espírito, da aprendizagem constante. A aprendizagem, no entanto, ocorre quando, diante de um novo acontecimento, de uma nova informação, isto é assimilado por mim e ocorre então, em consequência, uma mudança em meu comportamento. Se há acesso à informação, se o novo acontecimento não causou, não impactou em mim um comportamento diferente, não houve então a aprendizagem. O processo de aprendizagem não se concluiu. Afirmamos, você pode mudar se quiser. Fazemos essa afirmação com base em O Livro dos Espíritos. Nele, Allan Kardec questiona a capacidade humana de vencer suas más inclinações. Estudemos a questão 909, onde Kardec questiona: poderia um homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A resposta dos espíritos é afirmativa e dizem, por vezes, fazendo um pequeno esforço. Um esforço bem pequeno. O que o falta? O que falta então? O que falta é a vontade. Isso também, essa afirmação também, está fundamentada pela neurociência, quando trata da neuroplasticidade do cérebro humano. Imaginemos, você vai participar de uma brincadeira com seus amigos, do centro espírita, da escola, do trabalho. Lembrando, estamos entre amigos. Vamos correr então 100 metros. Sinceridade. Na sua condição física, mental, espiritual, você está em condições de participar desta brincadeira? Você vai desmaiar no meio da prova? Você precisaria de socorro médico ao final dos 100 metros? Somos alma, espírito e matéria integrados. Somos alma. Você diria, para participar de uma corrida de 100 metros, eu precisaria me preparar, ter condições físicas. Isso não ocorre somente para as corridas. Eu preciso também me preparar para os meus objetivos. Agora vejamos, se você se alimenta mal, não come verduras, não come legumes, você está deprimido. Você, dentro da liberdade que tem, não escolhe pensamentos elevados. Não faz opção por pensamentos elevados. Veja, sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade de mudança, ela está comprometida.
Primeiramente, você tem que oferecer condições de saúde física, mental e espiritual para que você, que é um espírito encarnado, tenha a chance de, através do aprendizado, operar mudanças em sua vida, que é o nosso objetivo. E por que o dizemos? Porque somos um todo. Somos espíritos integrados a um corpo físico. A integração do espírito ao corpo físico, o espiritismo chama de alma, dá o nome de alma. O espírito interfere no corpo físico, o corpo físico interfere no espírito. O aprendizado e a consequência evolução são exclusividades do espírito. Olhe, não, isso não é uma verdade, não é uma exclusividade do espírito, já que eu sou integrado a um corpo físico. Nós temos a interligação e a interdependência. Um corpo sem condições adequadas não propicia ao espírito a aprendizagem. Na questão número 619, Kardec já demonstra a integração das leis da matéria e do espírito. Ele aparece no começo do terceiro livro, As Leis Morais. No capítulo 1, ele intitula Leis Divinas ou Lei Natural. O que são leis divinas, né? Esclarece que as leis divinas ou naturais são um conjunto de todas as leis que regem o universo. Regem o movimento dos astros, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, as leis que regem o funcionamento do nosso corpo físico, as leis que pertencem ao domínio da ciência, as leis que regem o crescimento espiritual do homem, as leis que regem a relação do homem com Deus. Todos pertencem aos domínios de Deus. E a esse conjunto o Espiritismo chama de leis divinas ou naturais. Somente então, no capítulo 2, é que Kardec passa ao estudo das leis morais, que são as leis especialmente dedicadas à relação do homem para com Deus e o seu desenvolvimento. Dentro desse capítulo, no capítulo 1, na questão 619, Kardec faz um questionamento. Deus proporcionou a todos os meios de conhecerem suas leis? E a resposta é positiva. Sim, mas faz uma pequena distinção entre o conhecimento e a compreensão. O conhecimento das leis e a compreensão das leis de Deus. E destaca: embora tenhamos conhecimento das leis, a compreensão do seu significado dependerá do esforço em estudo e em pesquisa que estivermos dispostos a fazer, e ainda mais ao grau de crescimento espiritual que já tenhamos atingido. Encontramos essa ideia também reforçada na parábola do semeador, que veremos um pouco à frente. Vamos falar um pouco sobre as leis que regem o funcionamento do nosso cérebro, porque ele é importante para o nosso aprendizado, é elemento fundamental para o nosso aprendizado aqui na Terra. Essas leis que vamos estudar também são leis divinas, como já vimos no Livro dos Espíritos. Embora sejam frutos de estudo e da pesquisa, e é uma revelação trazida através da ciência, mas que impactam diretamente o aprendizado das leis morais, nosso objetivo, revelados por Jesus pelo Espiritismo. Vamos falar sobre informação, que tem estreita relação com o aprendizado. Estamos na era da informação. O cérebro humano é uma máquina que acumula informação. Imaginemos
Estamos diante de um cenário assim. São 400 bilhões de bytes de informação impactando o nosso cérebro. Mas ele não consegue processar toda essa informação. São 400 bilhões de bytes. Temos consciência apenas para 2.000 bytes. Comparando 400 bilhões de bytes e capacidade para consciência de 2.000 bytes. Tudo o restante vai para o que chamamos de inconsciente. Apenas para entendermos melhor, imaginemos o cérebro de um primata, um gorila na selva. Ele deverá se preocupar com comida, predadores, sobrevivência, reprodução. Tudo isso está sendo processado no cérebro de um primata. Nós, seres humanos, também nos preocupamos com tudo que o primata se preocupa. Nós também nos preocupamos com comida, com predadores, com sobrevivência, com reprodução. Mas nos preocupamos também com física, com química, com política, com a origem da vida e com o desenvolvimento moral. Nós processamos uma quantidade de informação muito, mas muito superior ao que os primatas processam. Se usássemos o mesmo mecanismo de processamento de um primata para processar o volume de informações que processamos, o cérebro humano deveria ter 1 tonelada. 1 tonelada? Mas o cérebro humano tem apenas 1,5 kg. E se o fazemos, se processamos a quantidade de informação, é porque desenvolvemos então uma forma própria de fazer isso. Estudaremos essa condição porque ela interessa ao nosso aprendizado, as condições de nosso aprendizado. Nós mudamos através de estímulos externos e através de estímulos internos. De decisões próprias. A mudança pode vir de você. Estudaremos uma parte que nos interessa no cérebro, chamada amígdala. A palavra amígdala significa em forma de amêndoa. E você deve estar se lembrando da amígdala, que muito conhecida na garganta, mas não é, nós nos referimos a uma outra amígdala, a amígdala cerebral. Parte que se encontra no interior do nosso cérebro. Ela tem um papel importante, um papel muito importante no tratamento dessa quantidade imensa de informações. É através dela que nós conseguimos, num cérebro tão pequeno, processar tanta informação. A amígdala é responsável pela nossa sobrevivência. Exemplo, andamos, através de um caminho. Você viu então uma cobra. Se nós pensássemos, será que é uma cobra? Será que é venenosa? Será que ela vai chegar até aqui? Já morremos, A cobra já nos picou. Como ocorre então? A amígdala cerebral registra padrões. Essa é a função dela. Ela registra padrões e promove uma ação rápida, instintiva. A amígdala, neste momento, sequestra então a nossa inteligência. Sequestra a nossa capacidade de aprendizado. Ela libera uma dose alta de adrenalina. E a resposta é lutar ou fugir. Neste momento, não é pensar a respeito, não é analisar o assunto, é lutar ou fugir. Não estamos mais na selva. Mas existem ainda situações estressantes, situações de ameaça, um lugar escuro. Existem padrões físicos de ameaça, existem padrões emocionais de ameaça. E você é tomado pelo mesmo medo, pelo pânico, da mesma forma. Quando a amígdala reconhece um padrão, ela ativa o sequestro da nossa inteligência, que é uma resposta de medo a mudanças. Isso interfere no nosso conhecimento, na nossa capacidade de conhecer.
Em muitos casos, você não consegue pensar em mudanças, porque a amígdala assume o comando. Derrama uma dose de adrenalina, como já dissemos, e você tem a reação de medo ou pânico. Vamos ver uma experiência. Você foi dormir em outra cama. Conseguiu dormir? Conseguiu dormir bem? Ah, é comum, puxa, dormir mal, conseguir dormir. Isso significa que a sua amígdala está no controle. Nada como a cama da gente, dizemos, né? E qual então a sua reação quando alguém se senta no seu lugar à mesa? Pense nisso. Mas, para que servem então os padrões? Quando repetimos uma tarefa muitas vezes, automatizamos. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Quando dirigimos, freamos automaticamente. Se você for pensar, ai meu Deus, será que eu tenho que frear? Pronto, você já bateu. Né? Automatizar, então, é uma forma mais eficiente e necessária para a sobrevivência e para o funcionamento do nosso cérebro. Mas existe um padrão emocional. Um padrão emocional não é a mesma coisa. Se você entra num padrão que não produz, que não dá sucesso que você espera, mudar seria bom. Mas por que você não muda? O que você está fazendo leva você aonde você quer chegar? Não. Então, por que você continua fazendo as mesmas coisas? Eu não sei por quê. Eu não consigo. Porque você não faz o que você precisa fazer para mudar. Por quê? Porque o medo não lhe permite. Que medo? Você não sabe nem identificar que medo é esse. Você, pense, já passou por essa situação? Já passou por isso? Esse medo é o medo da mudança. É o resultado do trabalho da nossa amígdala. Toda vez que você muda, você ativa a amígdala, que bloqueia então sua linha de raciocínio. Você fica preso naquela resposta de medo e fuga. Você não sente nada disso? Você nunca sentiu isso? Ótimo, ótimo mesmo. Você já está bem preparado, está de bem com a sua amígdala. Você está apto para as mudanças que você deseja fazer. Excelente. Mas se você sente, preste então atenção. A sua amígdala está controlando sua vida. Para conseguir mudança, você precisa tirar a amígdala do poder. Isso através de conhecimentos. Né? Vamos então falar agora do processo de mudança. Como uma mudança acontece? Ocorre toda vez que você é submetido a um estímulo, seja ele, como já dissemos, externo ou interno. Mas veja, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Primeiramente, para mudar, é preciso querer mudar. Depende da nossa vontade, de uma decisão pessoal. Depois, é necessário ter foco. Foco é prestar atenção em algo. Quando você presta atenção, você provoca uma reação química no seu cérebro. É o primeiro processo. E a mudança vai acontecer quando você presta atenção. Foco. Foco, nós podemos lembrar um foco de luz, né? Um foco de luz que se joga sobre uma planta, um foco de luz que eu coloco sobre a mesa. Existe um outro fator, né? Além do foco, existe a concentração. A concentração, então, é a intensidade da luz. Eu tenho um foco de luz fraca, um foco de luz mais forte. E aí, o que é que precisa na concentração? Então, eu preciso ter intensidade, né, na minha concentração para que o meu foco seja intenso. Se eu tiver o conjunto de foco, reação química, bem concentrado, um foco intenso, denso, ocorre então a reação química pelo foco e pela concentração uma reação física
que altera o nosso cérebro. Olha só, a mudança tão esperada está se processando, né? Algo que deve se prestar atenção é com relação à ideia pré-concebida, porque ela tem impacto muito significativo naquilo que nós percebemos da realidade. Se você espera que alguma coisa aconteça, você vai prestar atenção naquilo que combina com aquilo que você espera. A ideia pré-concebida molda, então, a percepção que eu tenho da realidade. Lembram-se que falamos que nós somos impactados por 400 bilhões de bytes de informação? Mas que nós só prestamos a atenção em 2000, impactados por 400 bilhões de bytes, e nós prestamos a atenção em 2000. Quais 2000 serão esses? Ora, vão depender das minhas ideias. Eu vou prestar atenção naqueles que combinam com aquilo que eu espero. E os demais eu não estou vendo, né? Eles vão para o meu subconsciente. Então, cuidado com as ideias pré-concebidas. E por fim, precisamos tirar a amígdala do controle, né? A amígdala interfere no processo cognitivo e você deixa de prestar atenção, né? E o processo não ocorre. O processo de aprendizado, então, não ocorre. Vamos ver aqui um exercício nesse sentido, né? Naturalmente, nós não temos tempo para ver muita coisa, nós vamos falar só sobre um exercício, né? Apenas um, né? A respeito de como você, né, pode fazer mudanças com relação ao domínio da sua amígdala, né? Mas se você, como eu, né, percebe isso, né? Percebe que a amígdala interfere no seu processo de mudança, nós indicamos para que pesquise o tema O Sequestro da Amígdala. Leia a respeito. E também o livro O Poder do Hábito. Isso vai ajudá-lo a compreender, a trabalhar com a sua amígdala. A amígdala faz parte do cérebro. Ela não é boa nem ruim. Ela é um elemento, né, que se coloca a trabalho. Para tirá-la do controle, é preciso compreender então seu funcionamento, né? Como funciona o cérebro. A primeira coisa que assimilamos, né, no início da nossa vida física é a nossa lateralidade. Eu sou destro, eu sou canhoto, né? E como você usa mais um lado, né? Como você tem mais facilidades com um lado, seja o lado esquerdo como o lado direito, isso é um padrão. É um padrão? Se é um padrão, envolve a amígdala, né? E um exercício para quebrar um controle, né? O controle da amígdala. Vejamos, olha, você deseja mudar um padrão seu, você quer fazer uma mudança em sua vida. E você percebe a interferência da amígdala, a sensação de medo, a sua sensação de impotência. Então, experimente fazer esse exercício. Quando você está diante dessa situação, vamos fazer uma brincadeira então com a amígdala, né? Você pega e vai trabalhar aquele elemento mais antigo, a lateralidade. Eu sou canhoto, então eu vou escrever com a mão direita. Eu sou destro, então eu vou escrever com a mão esquerda. Isso vai causar na amígdala uma preocupação de entender a mudança da lateralidade. A lateralidade, assim como o equilíbrio, são fundamentais, são essenciais, são muito preocupantes, são assim prioritários para o controle da amígdala. E dessa forma, a amígdala vai liberar as atividades que não são consideradas essenciais, né? Você exercitando a mudança de lateralidade, a amígdala abre mão das funções cognitivas superiores, porque para ela a lateralidade é essencial, né? Experimente e você vai ver uma situação
muito interessante acontecendo, tá? Porque depois desses exercícios com a lateralidade, você volta no processo de mudança que você gostaria de fazer. Mas lembrando, se você percebe realmente essa atuação da sua amígdala, faça pesquisas, estude mais a respeito do assunto. Espero que tenham sido úteis essas informações. Finalizando, vamos então estudar a parábola do semeador. Certo dia, Jesus se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou então num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia em pé na praia. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu em meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes o que tinha sido plantado. Quanto ao significado da parábola, o semeador semeia informações a serem assimiladas. E a semente? A semente, portanto, são as leis divinas, leis absolutas e imutáveis, leis que regem a religião e a ciência, a filosofia, a moral. Já o solo representa a capacidade individual de cada um de nós em compreender as leis, ou seja, o estado moral e intelectual de cada pessoa. Sua capacidade de aprendizagem, de mudança, a capacidade de cada um de nós. Metaforicamente, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber a semente. Se, por um lado, essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado, há aqueles que a semente não desabrocha, ou se desabrocha, não produz frutos. Se ela não atua com a mesma eficácia perante todos, tal fato se dá devido à variedade dos espíritos encarnados aqui na Terra. Uns mais adiantados, propensos ao bem, à caridade, à fraternidade, outros mais atrasados, propensos ainda ao mal, ligados ao orgulho, ao egoísmo. À beira do caminho é o chão batido, duro, impermeável, onde a semente não germina. Representa aqueles que nem mesmo compreendem, pois não são capazes de receber a semente, uma vez que, caindo elas ali, vêm aves e a comem. São as mentes áridas, endurecidas, que ainda estão preocupadas com coisas materiais, puramente materiais, e não preparadas para as coisas espirituais, que não estão habilitadas para a mudança. Os pássaros. Os pássaros, conforme Jesus sugeriu, representam a ação dos adversários do bem, aqueles que ficam felizes em fazer desaparecer os bons ensinamentos das mentes fracas ainda das pessoas, que não absorvem as mensagens divinas. O solo pedregoso. Ele representa aqueles que já têm alguma condição espiritual de assimilar a informação, mas, no entanto, embora recebam com entusiasmo, sucumbem ante a primeira adversidade.
desistem dos seus ideais espirituais por conta das dificuldades, das perseguições ou até mesmo das facilidades que a vida possa oferecer. Tal fato na parábola é representado então pelo sol, que, não tendo a semente gerado raízes, por não haver terra, queimou as plantas que germinavam. Os espinheiros simbolizam então a sedução do mundo material. Trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil, mas que, em vez de germinar, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual. E tal é o caso daqueles cuja capacidade intelectual é desenvolvida e, portanto, haveria neles condição de aprendizagem, condição de mudança. No entanto, não conseguem colocá-lo em prática, uma vez que seu lado moral é sufocado pelos interesses materiais, já que para eles a sensualidade da matéria parece mais interessante do que os ensinamentos de ordem espiritual. É uma escolha. Finalmente, a boa terra. A boa terra é o solo fértil, aquele em cujas superfícies brotaram as sementes que virão a produzir frutos mais tarde. Representa aqueles que se fazem receptivos às coisas espirituais e que colocam em prática os ensinamentos de Jesus, cada um de acordo com seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades. Alguns frutificarão 30, outros 60 e outros ainda 100. Isso porque cada um tem em si a capacidade de aprendizagem em maior ou menor grau. Cabe a nós, portanto, senhores, nos questionarmos que tipo de solo temos sido. Quantos frutos temos produzido? Que tipo de exemplos temos semeado? Sejamos, irmãos, como o solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados nos trabalhos de transformação e guiados sempre pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir, carregando nossas sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações daqueles que cultivarem a boa terra. Senhores, agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam e, em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João Evangelista.